Olá, galerinha! Hoje eu vim mostrar para vocês a relação entre matemática e música. Será que existe? Vou provar que sim, tá certo? Trouxe até uma atividade bem prática para a gente poder trabalhar. A gente sabe aqui, ó, que semibreves são unidades em que os tempos de música são medidos. Se são medidos, a gente já pensa em matemática, tá certo? Onde utilizamos as frações para descrever intervalos de tempos menores. Ou seja, a gente começa por semibreves e vai diminuindo os tempos dele, através das frações. Por exemplo, simbologia musical. Nós temos uma tabela bem explicativa aqui, né, que dá para entender exatamente essa relação entre matemática e representação numérica, né? Por exemplo, a semibreve, certo? Cuja imagem é essa, sua duração é um tempo. Já a mínima, que é a metade exatamente da semibreve, certo? É meio. Perceba que realmente dividimos por 2. Semimínima. Percebeu que partiu da mínima. A gente vai dividir a mínima ainda em 2. A representação, a imagem é esta, né? E aqui a representação numérica, 1/4. Cocheia, representação da imagem e representação numérica. Então, continuando, a semínima, né? Representação da imagem e a representação em número, em fração, 1/4. Nós temos a cocheia, representação da imagem, 1/8, representação numérica. A semicocheia, né? Tá faltando aqui, acredito que tenha apagado. Aqui, ó, são 2 tracinhos, né? 1/16. A fusa, 3, aqui, ó, tracinhos. Representação numérica, 1/32. A semifusa, 4 tracinhos, representação em fração, 1/64. E por último, aqui, a quartifusa, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos e a representação em fração, 1/122. Continuando, nós vamos fazer uma demonstração prática, né? Uma atividade envolvendo a simbologia musical com a matemática. Por exemplo, essa daqui, essa primeira, é uma atividade envolvendo adição. A gente vai observar aqui que nós temos que colocar o nome, duração e efetuar uma operação. Vamos primeiro para o nome. Vamos recorrer na tabela. Esse símbolo, como se chama? Semínima. Colocamos o nome aqui, ó, semínima, certo? Operação a ser feita, mais. Esse símbolo representa cocheia. Colocamos aqui, cocheia. Mais, novamente a cocheia, certo? Embaixo, nós vamos fazer o seguinte. Vai ser a duração, vai ser a representação numérica. A semínima, quanto vale? 1/4. Está aqui 1/4 mais cocheia, 1/8, mais cocheia novamente, 1/8. E agora a gente vai efetuar a operação para a gente poder encontrar essa última colunazinha daqui, tá certo? Para quem não sabe fazer as operações com fração, dificulta um pouquinho. Mas aí a gente vai relembrar aqui nesse vídeo, tá certo? Por exemplo, eu tenho 1/4 mais 1/8 mais 1/8. Aqui, ó, 1/4 mais 1/8 mais 1/8. Percebam que o denominador, o número que está embaixo, são diferentes. Para a gente poder somar essas frações, a gente tem que deixar o denominador comum. Para isso, a gente faz o MMC, ou seja, encontra o múltiplo comum a 4 e 8, certo? 4 e 8, o MMC. Ou seja, a gente vai estar dividindo pelo menor número primo. Qual é o menor número primo? Lembrando, o número primo é aquele que pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Qual é o menor número primo que a gente pode estar dividindo aqui? O 2, certo? 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Novamente, sempre aqui a gente vai estar utilizando números primos.
Qual é o menor número primo que a gente pode dividir? Novamente por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Ainda continua? Ainda. Porque a gente só finaliza quando aqui desse lado ficar apenas 1. E aqui ainda temos um 2. 2 dá para dividir por quanto? Por 2. E aí sim, 1 e 1. Finalizamos? Quase. O que é que a gente vai fazer? Pegamos esses valores que deram desse lado e vai fazer uma multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o denominador, o múltiplo comum entre 4 e 8 é 8. Aí a gente vem para aqui, ó. Denominador comum, né? 8. A gente vai dividir denominador por denominador e multiplicamos pelo numerador. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. Mais, né? 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. Somamos os números que estão em cima, os números que estão no numerador. 3 mais 2. 3 mais 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Certo? E embaixo a gente repete. Para finalizar, a gente vai fazer uma simplificação de fração. Por quê? Porque a gente percebe aqui que a gente pode dividir tanto em cima quanto embaixo por um mesmo número. Ou seja, dá para dividir por 4 e dividir por 4. E isso resulta em 1 meio. Está aqui nosso resultado representativo em fração. Vamos continuar a parte de cima. Aqui a gente vai colocar o nome. 1 meio representa qual entre aqui esses símbolos? Vamos lá? A mínima. Colocamos aqui, ó. Mínima. Ok? E a simbologia em imagem. Aqui, ó. Certo? Lembrando que é abertinho. Pronto. Opa, já ia fechar, ó. Aberta. Certo? Pronto. Continuando, a atividade de multiplicação. É a mais fácil. Certo? Novamente, vamos para a tabela, ver que símbolo é esse, a semínima. Colocamos aqui, ó, semínima, certo? Lembrando que vamos multiplicar, esse símbolo aqui é a cocheia. Colocamos o nome, certo? Vamos colocar símbolo representativo em fração. Semínima, 1/4. Vezes a cocheia, que é 1/8. Como eu disse, multiplicação de fração é mais fácil. Por quê? Porque numerador vezes numerador, ou seja, em cima, embaixo, embaixo. Facinho. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 8, 32. Vamos para a tabela. Qual é 1/32 avos? É a fusa, certo? Aqui, fusa, que é esse símbolozinho aqui, ó, fechado com 3 aspinhas. 1, 2, 3. Pronto, acabou. Divisão, do mesmo jeito. Facinho, facinho. A gente aqui, ó, cocheia, já estou até decorando. Cocheia, certo? Dividido por 4. Cocheia, qual é? 1/16 avos. Opa, cocheia é 1/8, desculpe aí. 1/8 dividido por 4. Essa operação eu vou fazer aqui para que vocês entendam. Será feita 1/8 dividido por 4. A gente permanece como está a primeira fração, inverte a operação para multiplicação, porque multiplicação é muito mais fácil. E aí a gente vai inverter, certo? O segundo número. Mas como é que a gente inverte? A gente sabe que todo número é divisível por 1, a gente só não coloca. Então, invertendo fica 1/4. Confere? O de cima veio para baixo, o de baixo foi para cima. 1 vezes 1, 4. 8 vezes 4, 32. Chegamos ao resultado aqui. Novamente, a gente já sabe que é fusa e que a representação é justamente com 3 aspinhas. Pronto. Essa foi uma atividade, uma dica aí muito bacana, muito prática, de como trabalhar relação matemática com a música.
Espero que tenham gostado.